Olá, agora a ideia, avançando no nosso curso, é falar sobre a questão da análise de redes no estudo de dados do Twitter. Vamos olhar para duas ferramentas, que são o TAG e o GEF, e, antes disso, entender algumas questões e características que envolvem esse tipo de estudo. Bem, então, a nossa discussão vai estar centrada em pensar o que são redes sociais, quais as características da análise de redes sociais, os tipos de redes que o Twitter tem. Depois vamos falar de propriedades relevantes das redes, redes elaboradas pelo TAGS, um elemento mais prático, né? Tá? E, ficando para o próximo encontro, para o próximo vídeo, vamos falar sobre a elaboração de redes com GEF, também destacando o programa em si, como ele funciona, a sua interface e etapas prévias de preparação de dados do Twitter para serem trabalhados por esse programa, né? Bom, entrando em redes sociais, o que é? Podemos defini-la como uma estrutura que envolve o relacionamento entre pontos de dados, né? Esses pontos vão possuir os chamados nós ou vértices. Aqui num exemplo, eu tenho indivíduos, mas também podem ser coisas, organizações, textos, e esses nós, eles são unidos, eles são relacionados por meio das chamadas arestas ou arcos. Notando que nós também podemos usar o termo vértice. Essa estrutura aqui é comumente chamada de grafo. Aqui eu estou dando um exemplo, digamos, de um grafo de pessoas que emprestam livros para pessoas. Então, a minha aresta é direcionada. O João emprestou um livro para a Ana. Também emprestou para a Maria. A Maria, por sua vez, emprestou para a Ana e o Lúcio emprestou para o João. Vamos notar que, então, como falaremos mais à frente, o João possui uma certa centralidade em relação à composição dessa rede por possuir mais relações. Poderemos ver, construir uma rede na qual se tenha um certo peso, reforço nas relações ou nos próprios nós. Digamos que eu possa representar por tamanho o volume da biblioteca de cada um deles. Sei lá, a Maria tem mais livros, então ela seria um pouco maior, tudo mais. Ou então, em relação às arestas, algo do tipo, o João emprestou não um livro, mas 5 livros para a Ana. Então, a minha aresta pode ter um comprimento, uma espessura, ou melhor, diferente, que represente essa relação. Então, as arestas têm um direcionamento, ou não. Há tipos de grafo em que o direcionamento, entrada ou saída da aresta não tem muito sentido. Tá? Ao mesmo tempo tem, então, esse grau, vai se chamar grau, o grau de entrada ou saída da ligação, que poderia ser dupla, né? Tá? Poderia haver um outro, digamos que a Ana também emprestou livro para o João. Muitas vezes se faz 2, ou então se coloca o vérticezinho aqui, né? Tá? Também há aquilo que eu falei do peso ou força das arestas e também, eventualmente, dos próprios nós, né? Aqui nesse gráfico, nesse mapa do espectro político, reparem que os nós têm um certo peso. Ele representa a polarização na opinião pública americana, a partir de dados de contas do Twitter. Talvez o peso possa estar relacionado ao número de mensagens que cada um desses indivíduos mandou, ou o número de seguidores, amigos, eu não sei exatamente. Mas o que eu gostaria de destacar é que o nó também pode ter peso, né? Tá. Bom, voltando a falar de redes sociais, elas precedem a mídia social e podem ser vistas de
diferentes dimensões da realidade, né? Desde neurônios, animais, então vai se falar em redes ecológicas, palavras, personagens da literatura. Você pode fazer, digamos, pegar a Comédia Humana do Balzac e ver como os personagens se relacionam ou não entre diferentes livros, construir uma rede, ou, claro, indivíduos reais em determinadas circunstâncias. Né? Uma rede pode ser, então, de indivíduos ou coisas, ou, ou combinar esses dois. Nesse caso, se fala numa rede com diferentes modos. Então, por exemplo, pessoas em empresas seria um exemplo disso que eu estou comentando. Né? Uma rede social também pode ter um caráter mais ou menos durável. A rede de parentesco, por exemplo, é mais durável que uma rede de amizade, ou ainda redes de conversações na internet, né, por exemplo. Elas poderão ser representadas de diferentes formas, de diferentes modos de distribuição dos nós e arestas, conforme os objetivos do pesquisador e a partir dos algoritmos, como ele configura os algoritmos que fazem essa distribuição. Então, aqui nesse exemplo, o dado é o mesmo. No entanto, do jeito que o pesquisador colocou as propriedades de construção da rede, houve layouts bastante diferentes. Né? Pode também se falar que existem redes dinâmicas, onde os dados continuam entrando, eventos que ainda estão transcorrendo, e também redes estáticas, acabou aquilo que elas estão representando. Né? Daí são dados históricos, geralmente. Agora vamos entrar em características da análise de redes sociais. A análise de redes sociais consiste no estudo das relações entre indivíduos, organizações e outros grupos a respeito de como eles interagem uns com os outros. Elas vão nos ajudar a entender quem são esses atores, caracterizando-os e evidenciar a estrutura de relacionamento que essa rede mostra para a gente. Né? Várias disciplinas têm utilizado a chamada análise de redes sociais e particularmente a ciência da comunicação, né? Pois, como diz a citação, ela é um instrumento útil para analisar comportamentos de uma grande quantidade de atores sobre um evento ou tópico, bem como a influência desses atores nos processos de comunicação sobre esses tópicos. Ela tem sido utilizada principalmente em investigações quantitativas, né? Isso se dá pois as atuais ferramentas de informática permitem o tratamento de grandes volumes de dados. Isso daí também nos mostra, pensando na popularidade dos sites de redes sociais, porque se tem feito tanta análise de redes sociais, hoje em dia tem muito dado disponível, é possível de fazer análises interessantes, mas, por outro lado, a análise de redes sociais também permitem que nós façamos análises qualitativas. A análise de redes sociais envolve mais do que a análise de relações em mídias sociais. Podem se fazer análise de redes sociais de muitas coisas, como naquele exemplo que eu dei há pouco, de um empréstimo de livro, mas podem ser outros tipos de relações fora do mundo virtual. No caso do Twitter, evidentemente, a gente está falando diretamente do mundo da comunicação digital. Né? Grosso modo, a produção e visualização de redes sociais vai envolver a definição das relações de interesse, a coleta de dados, o possível tratamento dos dados, muitas vezes com algum tipo de filtragem, pois, como eu disse, nós temos acesso a eventualmente obter milhares, milhões de dados, e há limites, né, também de processamento, embora os softwares sejam hoje muito mais poderosos, mesmo assim há limites. Se costuma notar que acima de 15 mil nós o processamento se torna mais lento, então é algo para sempre ser pensado quando eu vou compor o meu gráfico. O meu gráfico, que seria a etapa posterior desse processo de produção de uma rede social. Por fim, envolveria a própria análise. Né?
A etapa 4, que é a elaboração do grafo, é feita muitas vezes em programas como o Geth. Bom, tá. Agora vamos falar de redes possíveis no Twitter. Eu posso ter redes de seguidores e amigos como essa, no qual o A segue B. O A é seguido pelo C e eles tanto seguem quanto é seguido por D. Tá? Eu também posso ter redes que envolvam a comunicação através do uso de uma hashtag comum, tá? Ou então determinada palavra-chave, ou uma URL. Tá? Também, a rede pode ser construída a partir da ideia dos retweets. Então, aqui no exemplo, o A retweetou B, ou tanto A retweetou B como vice-versa. As relações são dadas pela ideia do retweet, né? Tá? Assim como mention. Mention, como nós já vimos, é quando um usuário menciona outro. Ao mesmo tempo, uma rede a partir de dados do Twitter pode combinar diferentes características como as que foram mencionadas aqui. Né? Continuando, vamos falar de propriedades relevantes das redes. Tá? Se nota, em primeiro lugar, muito importante, a noção de centralidade, tá? Que é entendida geralmente como uma provável medida de influência. Tá? A centralidade pode envolver tanto o grau, ou seja, o número de ligações que alguém tem, pode também envolver a intermediação, ou seja, a capacidade desse indivíduo, que uma vez passando a mensagem, o quantos nós ela vai alcançar. Daí isso é outra medida. Por outro lado, também há a chamada centralidade de autovetor. No caso, isso daí tem a ver com a qualidade das ligações de determinado nó. No caso de análise do Twitter, um indivíduo que tem a alta centralidade de autovetor é aquele que não segue ou é seguido por muitas pessoas, mas aquelas que ele segue têm muitos seguidores e, portanto, as mensagens, ele pode não ser alguém que publique muitas mensagens, mas as mensagens que ele publica podem tender a ter mais impacto, mais dispersão dentro da estrutura da rede. Né? Outra propriedade relevante das redes é a questão da modularidade, que é fortemente associada à noção de cluster. Modularidade tem a ver com como se distribuem os diferentes nós de uma rede. E o cluster é, a partir de determinada distribuição, o quanto certos nós dessa rede se aproximam. Essas duas imagens aqui vão tentar ilustrar a noção de centralidade, sendo que nessa de cima os nós em vermelhos têm graus maiores, né, tem medidas maiores, e aqui cada uma dessas cores são prováveis clusters, agrupamentos, comunidades que se aproximam dentro desse conjunto de pequenas redes. Né? Bom, outras medidas, proximidade e excentricidade, ou seja, quanto um nó está próximo ou não de outro. Densidade tem a ver com o número de conexões num gráfico. Então aqui em cima é perceptível que aqui tem muito mais conexões aqui à esquerda do que à direita. Portanto, essa é uma rede ou poderíamos entender um cluster, já que essas duas estruturas estão ligadas, né? Ele é muito mais denso do que esse aqui da direita. Outras propriedades vão envolver o tamanho da rede, o quanto ela tem elementos fragmentados ou não, o grau de fechamento dela, a relação entre as ligações, e elementos como esses são propriedades que favorecem discussões analíticas de compreensão das relações numa dada rede. Bom, feita essa discussão, eu vou agora entrar numa parte prática que vai ser mostrar para vocês, exemplificar como é possível visualizar e retirar
tanto para propósito expositivo de comunicação de uma pesquisa, como analítico de determinado dado, uma rede no programa TAGS. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Bem, agora explicando como eu vejo uma rede construída pelo próprio TAGS, eu vou entrar no programa. Eu estou aqui no meu Google Drive, eu tenho ele copiado aqui, como quem copiou também tem. Entro aqui. Eu devo explicar para vocês que nesse contexto pós-eleitoral, houve aquele episódio com o Gilberto Gil, e eu resolvi ver o que tinha acontecido no Twitter em relação à repercussão das ofensas que ele sofreu na Copa do Mundo do Catar. Né? E daí eu fiz uma coleta de tweets com a hashtag Gilberto Gil aqui no Tags. Aqui está a nossa página inicial do Tags. E agora eu vou mostrar para vocês algo que eu não tinha falado ainda. Vocês devem lembrar que na configuração dele, a padrão, nós tínhamos essa página inicial e o archive com os tweets, né? No entanto, reparem que agora eu tenho essa nova planilha, esse novo campo, o Summary. Como é que eu vejo esse Summary? Como é que eu coloco ele aqui? Eu venho aqui e ativo o Summary. Posso também ir para ele por aqui. Vocês vão fazer isso. Opa, sem querer coloquei uma nova planilha, mas eu vou fechar, ok? Não, coloquei inadvertidamente. Estou aqui no Summary. Reparem que o programa vai nos mostrar uma série de dados sobre essa coleta de dados. Retweets, se a pessoa tem retweets, o quanto ela retweetou. E esses dados são bastante interessantes e nos indicam coisas legais para a gente ver. Além disso, eu posso colocar também, era isso que eu queria mostrar para vocês, essa outra planilha que vai conter os chamados dashboards. Aqui tem que demonstrar, deve estar puxando ainda, dados sobre essa conversação. Deixa eu ver, talvez não esteja rodando, depois eu não estava rodando o script, mas aparecem dados. Para efeito das redes que nos interessam, aqui nesse nosso contexto atual, tem a questão de dados de vídeo, que é interessante também, né? Tem esse dashboard. Daqui a pouco ele deve atualizar e mostrar alguma coisa, vocês podem ver nas coletas que vocês fizeram, mas vamos ver a rede. Eu venho aqui e clico em Explorer. Às vezes aparece esse segundo link é melhor. Então reparem o que vai acontecer. Ele está puxando e vai nos mostrar uma rede dinâmica. Aqui está essa rede. Essa rede, no momento, vai mostrar replies e keywords. Eu posso clicar, vocês percebam que ela é dinâmica, né? Eu posso clicar em algum nó e reparem que vai aparecer aqui o número de mentions que ele tem, o número de tweets, assim como as conexões que ele tem, os tweets, os replies, o jeito com que ele participa dessa conversação. Isso pode ser bastante interessante em termos analíticos, quando você está coletando um dado e quer já ficar pensando no que ele significa, o que ele pode querer dizer. Mas aqui é uma rede de palavras e de replies, mas eu posso mostrar essa rede como mentions. Eu vim aqui e cliquei à direita. Está fazendo a programação, está rodando, né? E está nos mostrando que, como se imaginaria, né, o Gilberto Gil é muito mencionado. E é uma rede aqui dinâmica, né? Posso também ficar vendo aqui as conversações
principais. Opa, aqui. Aqui está a métrica disso, tá? Posso fechar. Os principais tweets da conversação, tá? Mas estou interessado mais nas redes. Aqui a gente então vai estar vendo, em relação a mentions, né? Principais, né? Depois eu vou mostrar a última que o programa pode nos oferecer, que é em relação a retweets. Como eu comentei, uma rede dinâmica, né? Conforme as coisas vão acontecendo. E à medida que eu giro o meu mouse, eu aumento ou diminuo. Agora vamos ver os retweets. Novamente está rodando. E agora está mostrando essa nossa rede com os retweets. Demora um pouquinho, né, para fazer a renderização. E é uma rede de relativa densidade, pelo que a gente está vendo, né? Eu estou diminuindo para tentar ver ela no seu todo. Olha aqui como ela acaba se configurando, tá? E como sempre, se eu quero saber a participação de algum indivíduo, eu poderei clicar no nó e obter dados. É que como está rodando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes demora um pouco, mas aqui aparece os tweets e tudo mais. Bom, eu posso usar principalmente esse tipo de rede em termos analíticos, né? Ficar vendo coisas, mas também pode ser que essa rede possa ter algum fim expositivo, alguma natureza de explicação sobre como se configurou determinado fenômeno que eu estou analisando aqui no Twitter. Então eu poderia, por exemplo, fazer o print screen e colar essa imagem no meu artigo, ou então usar um programa como esse do Windows, que faz colagens, ele copia, né, determinadas visualizações de tela que se poderia colocar num artigo, num estudo que fosse interessante o pesquisador fazer. Né? Não vou salvar, tá? Pois na verdade eu só queria explicar para vocês o tipo de visualização de redes que um programa como Tags também oferece. No próximo vídeo, para fechar esse tópico de redes, eu vou falar sobre o o GEF, destacando particularmente o modo como nós devemos, aliás, preparar os dados, tanto em arquivos, em programas como o Excel, quanto também no Tableau. Nós vamos ver, então, uma rede de seguidores e seguidos e uma rede envolvendo retweets e mentions. Até o próximo vídeo.